Isso não foi feito para você ouvir devagar nem rápido. Isso foi feito para você ouvir com sabedoria. Eu não estou aqui para mudar a mente de ninguém, e nem quero isso. Quem tenta convencer já perdeu o próprio centro. O que eu faço aqui é outra coisa. Eu provoco perguntas, eu acendo desconfortos, eu coloco peças na mesa. Cabe a você pesquisar, procurar base, estudar, confrontar fontes, comparar versões, porque quem não estuda vira presa fácil de qualquer narrativa bem contada. Agora sim, vamos ao que importa. A pergunta central nunca foi quem foi Jesus. A pergunta real sempre foi: por que foi necessário criar um Salvador? Impérios não funcionam apenas com força. Força quebra, força cansa, força gera revolta. Impérios duradouros funcionam com narrativa, símbolo, culpa, promessa, medo do invisível. Roma entendeu isso melhor do que qualquer civilização anterior. O problema de Roma não era a falta de poder militar, era excesso de diversidade. Muitos povos, muitas línguas, muitos deuses, muitas verdades. E gente que pensa diferente é impossível de controlar por muito tempo. Então surge a necessidade de algo acima de todos. Um arquétipo universal. Um personagem capaz de atravessar culturas, línguas e classes sociais. Não um rei guerreiro. Porque reis morrem, não um filósofo. Porque filosofia ensina a questionar. Mas um salvador. Alguém que sofre. Alguém que morre. Alguém que leva a culpa no lugar do povo. Culpa é a corrente mais eficiente que já existiu. Antes disso, o molde já estava pronto, e isso quase ninguém quer olhar. Osíris no Egito morre e ressuscita. Horus nasce de uma mãe pura. Mitra nasce no solstício de inverno. Dionísio transforma água em vinho. Atis morre e retorna à vida. Krishna nasce sob perseguição. O roteiro é o mesmo, só mudam os nomes. Isso não é coincidência. Isso é engenharia simbólica. Roma não criou Jesus do zero. Roma compilou mitos antigos, adaptou ao contexto político e institucionalizou. Quando Constantino percebeu que o cristianismo crescia mesmo sendo perseguido, ele fez o movimento mais inteligente da história. Se você não pode destruir algo, você absorve, redefine e controla. O Concílio de Nicéia não foi um encontro espiritual, foi um conselho político. Ali se decidiu o que seria a verdade oficial, o que seria heresia. Quais textos entrariam, quais seriam descartados, quem teria voz e quem seria silenciado. A Bíblia não caiu pronta do céu. Ela foi editada, escolhida, votada. Evangelhos foram excluídos, versões foram queimadas, ideias foram eliminadas, e o povo recebeu uma narrativa fechada, sem direito a questionamento. Agora observa um detalhe que quase ninguém questiona. O nome Jesus. A letra Jora simplesmente não existia como conhecemos hoje. Ela surge na Europa por volta do século XVI. Pouco mais de 500 anos atrás, antes disso era Jesus, Yeshua, Yehoshua. Nome é som, som é repetição. Repetição é programação. Milhões de pessoas repetindo o mesmo nome por séculos criam um arquétipo profundo no inconsciente coletivo. Agora entra uma parte ainda mais sensível. O texto original de Isaías não fala de uma virgem, fala de uma jovem mulher. A palavra hebraica usada é alma, que significa jovem em idade fértil, não virgem. Se fosse virgem, o termo correto seria betula. Mas esse termo não foi usado. A tradução foi alterada porque uma gravidez comum não cria milagre, não cria divindade, não cria submissão emocional. Uma jovem grávida não sustenta um império. Uma virgem engravidada por Deus sustenta. Percebe o padrão psicológico. Uma mãe jovem, pobre, humilde, um filho perseguido, rejeitado, que sofre, que morre injustamente. Isso cria identificação profunda com o povo simples. Enquanto o poder permanece intocado no topo. Agora junta tudo isso, um salvador que ensina a obedecer a autoridades, pagar impostos, aceitar sofrimento, esperar recompensa após a morte, não reagir à violência, oferecer a outra face. Isso não desperta consciência, isso domestica, isso não liberta, isso adia. E o truque mais profundo é esse, transferir a responsabilidade. Quando você acredita que alguém morreu por você, você nunca assume totalmente a própria vida. Você erra e pede perdão, sofre e aceita, obedece e espera, sempre esperando algo depois. O Criador não precisa disso. O Criador não precisa de igreja, não precisa de intermediário, não precisa de medo, não precisa de culpa, não precisa de sangue. Quem precisa disso são sistemas de controle. Isso não é um ataque à espiritualidade, é um ataque à manipulação da espiritualidade. Existe diferença entre consciência e religião. Religião organiza, limita, define o que você pode pensar. Consciência expande, questiona, dissolve dogmas. Se isso te incomodou, ótimo. Mas não acredite em mim. Pesquise, compare, estude, leia fontes que não concordam entre si.
Porque a verdade não tem medo de investigação. E a pergunta final não é sobre Jesus, é sobre você. Você vai continuar aceitando narrativas prontas ou vai assumir a responsabilidade de pensar por conta própria? E antes de encerrar, eu deixo um pedido simples e direto. Se isso fez você pensar, compartilhe esse vídeo, comente, traga sua visão não para concordar comigo, mas para enriquecer o debate. Esse conteúdo só faz sentido quando vira investigação, quando vira diálogo, quando vira estudo, e não idolatria de ideia nenhuma, nem da minha. E eu deixo aqui uma menção honrosa, com respeito e consciência, Arnaldo, Washington, William, Renato, Bismarck. São pessoas com quem eu converso sobre religião, sobre fé, sobre consciência, sobre aquilo que quase ninguém quer tocar. Nem sempre concordamos, e isso é exatamente o que torna essas conversas valiosas. Porque verdade não nasce de unanimidade, nasce do confronto honesto de ideias. Que esse vídeo não seja um ponto final, mas um ponto de partida. Pesquise, estude, confronte fontes. Não seja enganado por narrativas prontas. E nunca entregue sua consciência nas mãos de ninguém. Nem de líderes, nem de livros, nem de personagens. Porque no fim, a responsabilidade sempre foi sua.